meus queridos alunos do 5º ano B da Escola Coronel Vigílio Távora, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos começando mais uma semana abençoada. Que Deus abençoe abundantemente a todos vocês. E vamos lá, né, gente? Na nossa aula de matemática de hoje, o conteúdo que nós iremos abordar durante toda essa semana está dentro da unidade temática chamada de geometria. Então, durante essa semana, nós estaremos vendo aí a questão da geometria. E dentro da geometria, nós vamos estudar conteúdos relacionados a ângulos. Então, nós vamos rever, né? Os tipos de ângulos, gente. Ângulo reto, né? Que é aquele ângulo de 90 graus. Vamos ver sobre o ângulo agudo, que é um ângulo com menos de 90 graus, e ele é agudo porque eu costumo sempre identificar ele como pontudo, né, assim. Nós vamos ver também sobre o ângulo obtuso, que é um ângulo maior do que 90 graus, que ele é mais abertinho, tá? E nós iremos ver também sobre alguns tipos de segmentos de reta, tá? Primeiro a gente vai ver os segmentos de reta, que são eles. Lembra quando eu expliquei para vocês sobre retas paralelas e retas concorrentes? Então, vocês lembram que as retas paralelas, como eu falei para vocês, né? Elas nunca se cruzam, elas vão juntas na mesma direção, mas sem se cruzar. Já as retas concorrentes, elas sempre têm um ponto que elas se cruzam, que elas se encontram. E tem uma novidade, tá? Para vocês, dentro dessas retas concorrentes, nós encontramos as retas perpendiculares. Essa é a novidade, retas perpendiculares. O que é isso? É quando essas retas que são concorrentes, né, ó, que se encontram em algum determinado ponto, elas formam um ângulo reto. Então, quando eu tenho retas concorrentes que formam um ângulo reto, eu tenho ali retas perpendiculares, tá? Mas você pode estar dizendo, tia, que é isso? Você está falando muito rápido, tá tudo muito confuso. Não se preocupem que a gente vai estudar tudo isso bem detalhadamente, ok? E aí, gente, com essa questão aí dos segmentos de reta, nós vamos identificar onde a gente encontra esses segmentos de retas, onde? Nas figuras planas, né? Nos polígonos em geral, como por exemplo, nós vamos ver nos triângulos, tá? A gente vai ver, por exemplo, um triângulo retângulo, quais os tipos de ângulos que ele tem ali, quais os tipos de retas que ele tem ali, tá? A gente vai ver os quadriláteros, né? Questão de trapézio, os paralelogramos, né? E a gente vai ver novidades sobre os paralelogramos, que até mesmo o próprio retângulo quadrado fazem parte dos paralelogramos, ok? E a gente vai entender as características dessas figuras, certo? Então, quais serão as etapas? Primeiro a gente vai estar olhando aí, revisando a questão dos ângulos, vamos rever para relembrar os tipos de ângulos que nós temos, ok? Vamos ver sobre os segmentos de reta, retas paralelas, retas concorrentes e retas perpendiculares. E nós vamos ver onde nós encontramos esses segmentos de retas e esses ângulos dentro das figuras planas, nos triângulos, nos quadriláteros, certo, gente? Então, agora vai vir aqui um vídeo anexo, que é um vídeo de explicação a respeito dos tipos de ângulos, ok? A gente vai ver aí onde a gente pode encontrar o ângulo no dia a dia. Você já parou para pensar? Lembra que uma vez eu disse para vocês, gente, a matemática está em todo lugar. E aí você pode se perguntar, né? Ângulo. O ângulo tá onde? Então vamos lá, ó. Olha para esse quadro aqui, ó. Atrás, né? Você tá vendo isso e isso, né? Aqui. Isso aqui é um ângulo, gente, tá? É um relógio de ponteiro. Então, eu não vou mais falar, né? Vai ter aí no vídeo onde a gente encontra os ângulos no dia a dia e a definição de cada ângulo. Prestem muita atenção e eu volto já. Ângulos. Você sabe o que são ângulos? Não é? Ângulos no dia a dia. Nós vamos descobrir o que são ângulos no nosso dia a dia. Então, os ângulos estão sempre presentes em nosso cotidiano.
E na maioria das vezes, nem percebemos que eles estão ali. Então, como na abertura do ponteiro dos relógios, na abertura do notebook, da escada e das árvores, ali estão os ângulos em todas as partes. Então, como vimos lá na árvore, lá no relógio, os ângulos eles aparecem em diversas situações do nosso dia a dia, né? Um simples objeto como uma tesoura, como vocês estão vendo, né, pode representar diversos ângulos, dependendo da posição, né, que a tesoura estiver. Se ela estiver um pouquinho mais fechada, temos um tamanho de um ângulo, mais aberta ou meio aberta. Então, depende da posição, né, da abertura do ângulo, para a gente classificar esse ângulo que nós veremos nas próximas imagens. O ponteiro do relógio também forma diversos ângulos, dependendo da abertura desses ponteiros, onde ele está marcando o horário. Então, dependendo disso, há aberturas diferentes e ângulos diferentes. Mas, professora, o que é ângulo, na verdade? Eu ainda não entendi. Então, ao observar as imagens do nosso dia a dia, nós podemos dizer que ângulo é a abertura entre duas linhas retas e é formado aí, ó, por vértice, que é o pontinho que liga as duas linhas, dois lados e a parte que é o ângulo, a parte da abertura, que é o chamado de ângulo. E de acordo com a abertura, o tamanho da abertura, eles têm um nome, né? Primeiro eu vou apresentar para vocês a medida da abertura entre dois segmentos de reta, que esse daí é chamado de ângulo reto. Quando a abertura entre os segmentos, né, de retas, pedacinhos das retas, mede exatamente 90 graus. Vocês podem localizar isso nas portas das casas de vocês, no caderno, nos cantinhos do caderno, mede um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Esses ângulos também, dependendo da abertura, eles podem ser obtuso, quando a abertura entre os segmentos de reta, não é? Mede mais que 90 graus, ele fica mais abertinho. E o agudo, quando a abertura entre os segmentos de reta mede menos que 90 graus, aí você percebe um pouquinho mais fechado. Viu como eu falei pra vocês? Tem, muito, gente. Não tem pra onde correr, não tem como você fugir. A matemática, ela faz parte do nosso cotidiano, ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia e não há como negar, né? Nós temos é que aproveitar o quanto ela é tão interessante, maravilhosa pra gente estar aprendendo cada vez mais. E para dar continuidade, né? Vocês viram aí a questão dos ângulos. E agora a gente vai ver sobre aqueles segmentos de retas que eu falei para vocês, né? Nós vamos aprender sobre retas paralelas, retas concorrentes e perpendiculares. E também veremos como se encaixar tudo isso nas figuras planas. Prestem atenção. O primeiro deles é quando a gente tem dois segmentos paralelos. Então, quando a gente tem dois segmentos que não se encontram, estão lado a lado e não se encontram, nunca se cruzam em um ponto específico, nós dizemos que eles são segmentos paralelos. Olhem só esse exemplo aqui em vermelho. Eu tenho dois exemplos em vermelho, que são dois pares de lados, de segmentos que estão lado a lado e que nunca vão se encontrar. Se eu traçar uma reta por eles, eles nunca vão se cruzar em um ponto específico. E por isso, nós dizemos que eles são segmentos paralelos. Já quando nós temos dois segmentos que se cruzam em um ponto, ou seja, eles se encontram, então a gente diz que eles são segmentos concorrentes. Olhem aqui os dois exemplos em verde. Nos dois exemplos, os segmentos de reta se encontram em um ponto específico. Um caso particular de segmentos concorrentes é quando esses dois segmentos formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, exatamente no ponto onde eles se encontram. Lembrem que um ângulo de 90 graus é aquele que é definido por 1/4 de volta. Então,
nesses dois exemplos aqui nós temos segmentos concorrentes e exatamente no ponto onde eles se encontram, eles formam ângulos retos, ângulos de 90 graus. E por isso, nós dizemos que esses dois segmentos são perpendiculares. É possível encontrar essas representações de segmentos em alguns polígonos. Então, vamos ver aqui. Primeiro, nos triângulos. No primeiro exemplo, nós temos um triângulo amarelo, e esse triângulo amarelo, ele apresenta lados concorrentes e um par de lados perpendiculares. Então, olhem só, este lado aqui é perpendicular ao lado de baixo, ele forma um ângulo de 90 graus nesse vértice. E os outros pares são concorrentes, eles se encontram nos vértices desse triângulo. Como esse triângulo possui um ângulo de 90 graus em um dos vértices, a gente classifica ele, chama ele de triângulo retângulo, mas a gente vai estudar isso mais para frente. Já nesse triângulo em azul aqui, a gente não tem um ângulo reto em um dos vértices, por isso a gente não tem segmentos perpendiculares. A gente sabe também que esses segmentos não são paralelos, porque todos os segmentos se encontram nos vértices dos triângulos. Então, a gente diz que os pares de lados são concorrentes. Já nos quadriláteros, as diferentes representações dos segmentos indicam particularidades específicas, e por isso elas recebem diferentes denominações. Então, quando a gente tem um quadrilátero em que ele apresenta um par, apenas um par de lados paralelos, como nesse aqui em verde, olha só, o lado de cima é paralelo ao lado de baixo desse quadrilátero. Então, ele apresenta um par de lados paralelos. Os outros lados não são paralelos. Quando isso acontece, a gente diz que esses quadriláteros são quadriláteros trapézios. Então, os quadriláteros trapézios apresentam um par de lados paralelos. No trapézio em laranja acontece a mesma coisa, ó, o lado de cima é paralelo ao lado de baixo. Outra definição é quando a gente tem quadriláteros paralelogramos. E os quadriláteros paralelogramos apresentam dois pares de lados paralelos. Então, olhem só o primeiro exemplo aqui. A gente tem o lado de cima paralelo ao lado de baixo e este lado aqui da esquerda paralelo ao lado da direita. Eu tenho dois pares de lados paralelos. Por isso, ele é definido como paralelogramo. Outros paralelogramos, além de terem dois pares de lados paralelos, apresentam outras características, que é o retângulo, o losango e o quadrado. Além dos dois pares de lados paralelos, o retângulo apresenta em cada um dos seus vértices ângulos de 90 graus. E a gente viu que, quando dois segmentos de reta formam um ângulo de 90 graus no ponto em que se encontram, então esses dois segmentos são perpendiculares. Então, olhem só, no retângulo a gente tem dois pares de lados paralelos, o lado de cima é paralelo ao lado de baixo e o lado da esquerda é paralelo ao lado da direita. E a gente também tem quatro pares de lados perpendiculares. O lado da esquerda forma um ângulo de 90 graus com o lado de cima. Então, esses dois segmentos são perpendiculares. Mesma coisa acontece o lado da esquerda com o lado de baixo. Eles formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, e por isso esses dois segmentos são perpendiculares. A mesma coisa acontece nos dois lados que formam os outros vértices. No losango, a gente não tem lados perpendiculares como no retângulo, a gente tem apenas dois pares de lados paralelos, então por isso ele também é classificado como um quadrilátero paralelogramo, só que a medida dos seus lados são iguais, então todos os seus lados possuem a mesma medida. Um
quadrado é caracterizado por ter todas essas características que o retângulo possui e que o losango possui. Então, olha só, ele é um quadrilátero, paralelogramo, o lado de cima é paralelo ao lado de baixo e o lado da esquerda é paralelo ao lado da direita. Ele possui nos 4 vértices um ângulo de 90 graus, então ele também possui, assim como no retângulo, ele possui 4 pares de lados perpendiculares. Por exemplo, o lado de cima é perpendicular ao lado da direita, forma um ângulo de 90 graus. E a mesma coisa acontece nos outros vértices. E ainda a característica do losango. Todos os seus lados possuem a mesma medida. Pronto, né, gente? Agora sim a gente pode partir para a atividade, porque agora você vai estar expert nesse conteúdo. Vamos lá. A nossa atividade, ela será nesse livro aqui, ó. MySpike, Material Estruturado, volume 2, tá? Atenção, volume 2. Não vamos chegar aqui dizendo assim, essa página a gente já fez, é com a página errada e tal. Preste atenção, não é o volume 1, volume 2, certo? Você vai abrir na página 49. Abra agora junto comigo para eu explicar a atividade, depois você dizer que não entendeu, tá? Na página 49, você vai precisar de uma régua. Você pode dizer, tia, eu não tenho uma régua. Veja se você consegue para a sua atividade ficar o mais real possível, tudo certinho, tá? Se não, você vai fazer aí mais ou menos pela sua própria percepção, ok? Aqui você vai desenhar nesse espaço o que está pedindo, né? Um triângulo, um quadrado e um retângulo, tá? Se você tiver régua, você faça de acordo com as medidas que pede aqui. Virando a página, nós temos uma tabela que ela pede para você descrever as figuras bidimensionais baseando-se nas suas referências. Então, você vai colocar o nome de cada figura, o número de lados, né? Quantos lados tem cada figura, quantos ângulos tem cada figura. E aí, aqui tem assim, a soma das medidas dos ângulos. Essa parte, gente, deixa eu dobrar aqui, para eu explicar para vocês. Ó, essa parte, essa última parte aqui, que é a soma das medidas dos ângulos, tá? Essa parte aqui não é para fazer, tá? Eu vou, inclusive, riscar aqui. Se você quiser, você pode riscar no seu. Não é para fazer. Não tem necessidade de fazer ela, ok? Você vai completar essa tabela apenas até essa coluna aqui, que conta a quantidade de ângulos que tem as figuras. Combinado? Entendido? Continuando. Na página 51, nós temos a terceira, que você vai... não é para ligar, mas é como se fosse, funciona mais ou menos da mesma forma, tá? Você vai relacionar aí uma coluna com outra coluna. Aqui de um lado tem uma dica e você vai ver qual a figura que se encaixa com essa dica, com essa característica e colocar a letrinha, ok? Então, é só isso, gente. 3 questões bem fáceis. Então, tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Dá pra você fazer aí e acertar todas, se Deus quiser. E não terminamos, tá? O que nós temos hoje? Lá no nosso grupo, nós temos o estudo da tabuada, que é no aplicativo. Você vai me mandar o print, gente, da tela das medalhas. Já tem gente com tudo de ouro. Tem uma pessoa que mandou pra mim até a 10ª. Não é assim. Você vai ter que fazer gradativamente, de acordo com as casinhas que eu vou pedindo pra você fazer, tá? Tem gente que não fez as que eu pedi e fez a 10. Não tem sentido, né? Então, você vai na casinha de adição, você vai completar aí. Nós fizemos até a casinha 5, né? Na operação de adição. Fizemos casinha 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, você vai fazer 6 e 7. Então, o estudo da tabuada de hoje é a casinha 6 e a casinha 7 da adição. A situação problema. Situação problema também vai estar lá no grupo, junto com esse vídeo aqui, né? Eu já coloco tudo junto. Você vai... eu não quero só resposta, tá? Tem gente me mandando apenas a resposta. Eu não quero só resposta. Eu quero... os cálculos da situação problema como um todo, ok?
E outra coisa, gente, eu não vou mais aceitar a situação problema depois que eu colocar a solução, né? Vai ter dias que eu vou colocar a solução no grupo para todo mundo. E aí eu não vou mais aceitar. Tem gente que no outro dia, tá aqui a situação problema, depois que eu já resolvi lá no grupo, aí não vai valer. Então, tenham essa atenção aí para contar a sua situação problema, ok? E a gente se vê daqui a pouco quando você mandar as fotos na correção da atividade. Tchau!